Federal, até abril foram 77 operações contra a corrupção relacionadas a esses recursos, um total que já ultrapassa os 2 bilhões de reais. E para ajudá-los a se lembrar dos principais casos de desvios revelados até aqui, a gente listou alguns dos episódios mais notórios de corrupção em plena pandemia. E não podemos começar a falar nesse assunto sem citar o caso do Rio de Janeiro. A Operação Placebo foi uma das primeiras a investigar um esquema do tipo no Brasil, já em maio de 2020. E até hoje é a maior. Prova disso é que ela derrubou o ex-governador Wilson Witzel, que sofreu um impeachment por causa das denúncias. O esquema envolve o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, uma organização social contratada para a instalação de hospitais de campanha, e sua relação com os servidores da cúpula da gestão do sistema de saúde do estado do Rio de Janeiro. Entre as irregularidades estão os orçamentos fraudados para serviço de montagem e desmontagem de tendas, instalação de caixas d'água, geradores de energia e piso para os hospitais de campanha. Segundo a PGR, há indícios que Witzel tenha conhecimento do esquema e comandava as contratações, mesmo sem ter diretamente assinado os documentos. Outro caso que gerou bastante repercussão foi a Operação SOS, que investigou contratos de 500 milhões de reais no Pará e no interior de São Paulo. Ao todo, mais de 64 pessoas foram presas. E o esquema envolvia mais uma vez hospitais de campanha. Entre os crimes cometidos estão fraudes em licitações, falsidade ideológica, peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O curioso é que, nesse caso, o grupo envolvido nas denúncias já atuava antes mesmo da pandemia. Segundo a Polícia Federal, eles já eram investigados desde agosto de 2019. Uma das operações mais recentes é a Contágio, deflagrada em abril de 2021 para investigar irregularidades em contratos de 100 milhões de reais. Os desvios teriam ocorrido em cidades do interior de São Paulo, como em Budas Artes e Hortolândia, e envolvem crimes de peculato, fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Uma organização social que firmou os contratos estava subcontratando diversas empresas sem nenhuma experiência na área da saúde. Algumas delas fizeram centenas de saques em espécie para burlar o controle contra a lavagem de dinheiro do sistema financeiro nacional. Segundo a Polícia Federal, o transporte do dinheiro era feito sob escolta armada de um guarda civil municipal que era sócio de uma das empresas. Ao todo, 5 pessoas foram presas. Já a Operação Entre Amigos foi centrada em uma organização social responsável pela gestão de um hospital de campanha em Divinópolis, em Minas Gerais. Os desvios em contratos também estavam na casa de 100 milhões de reais. Segundo a CGU, havia indícios de superfaturamento, além de suspeita de favorecimento da Secretaria Municipal no processo de qualificação da organização responsável. 4 pessoas foram presas temporariamente. E em Santa Catarina, o governador Carlos Moisés quase sofreu impeachment por causa da Operação Pleumon. Ele respondia a processo por crime de responsabilidade pela compra de 200 respiradores no valor de 33 milhões de reais que nunca foram entregues. A operação foi deflagrada em setembro de 2020 pela Polícia Federal. Os crimes investigados ali envolvem fraude em licitação, peculato, corrupção, concussão, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Além de ser a região que mais sofreu com a Covid, o Norte também foi alvo de várias operações relacionadas à pandemia. Uma das primeiras foi a Parabellum, deflagrada em junho de 2020 e que investiga o governador do Pará, Helder Barbalho, entre outras pessoas, em um contrato de 50 milhões sem licitação. Segundo a PF, metade desse valor foi pago de forma antecipada, mas os aparelhos entregues eram diferentes do modelo comprado e não serviam para tratamento da Covid-19. No Amazonas, o governador Wilson Lima é alvo da Operação Sangria. A Polícia Federal, inclusive, chegou a pedir a prisão dele, mas o STJ negou. Ainda assim, foram cumpridos 8 mandados de prisão de pessoas que fazem ou fizeram parte do governo do estado. Além disso, quase 3 milhões de reais em bens foram bloqueados. Em Roraima, foi a Operação Desvide-19 que apurou indícios de irregularidades. A operação indica contratações que envolveriam aproximadamente 20 milhões de reais. Por fim, temos a Vírus Infectio, no Amapá. Além de contratos de quase 7 milhões, ela investigou ainda variações de até 814% no preço das máscaras compradas. Bem, essas são apenas as principais operações que foram deflagradas até agora. E é bem provável que a gente volte a ouvir falar delas,
já que a CPI da Covid deve trazer o assunto de volta em breve. Ações do Supremo Tribunal de Justiça referentes a 5 governadores: Rui Costa, da Bahia, Romeu Zema, Minas Gerais, Helder Barbalho, Pará e João Dória, São Paulo, além de Wilson Lima, Amazonas. Eu gostaria de saber, assim como a população, quando é que os senhores irão convocar governadores, prefeitos e investigar a questão do desvio de verbas que eram destinadas ao combate à pandemia, né? Eles não são prioritários na comissão parlamentar de inquérito. Nós vamos, eu já disse, queria repetir, investigar tudo que for necessário, mas dentro de um roteiro óbvio, né, e da competência do Senado Federal.